Glória a Deus. Mais uma vez, com muita alegria, quero cumprimentar essa amada igreja linda, maravilhosa, que o Senhor tem ganhado na cruz do Calvário, nesta linda cidade de Louveira. Quero aqui de coração dar um abraço em cada um dos nossos irmãos em Cristo, todos membros, congregados, pessoas que nos acompanham através deste canal, que são simpatizantes do Evangelho. Um abraço, irmãos, para cada um, para cada obreiro, nossos dirigentes, nossos obreiros, presbíteros, pastores, diáconos, todos, irmãos, sintam-se abraçados pelo pastor Gaetano, pela sua esposa, irmã Marilda, por toda a sua família. A saudade é muito grande, estamos sentindo a ausência, sim, da nossa comunhão, do aperto de mão, mas tudo isso, irmãos, com certeza tem um aprendizado. Tudo isso o Senhor quer nos mostrar algo, tirar de cada momento, de cada crise ou de cada sucesso, nós tirarmos lições e aprendizados. Nós louvamos e bendizemos ao nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, eu quero, sem delongas, compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, e nesta noite o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de falar sobre a palavra de Deus. Alguém poderia perguntar, mas o irmão não ia falar da palavra? Mas é exatamente a palavra de Deus, com P maiúsculo, aquela que realmente, irmãos, vai nos suster ou nos sustentar no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia das trevas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nós vamos aqui, em nome de Jesus, começar a falar. Domingo, ou no último culto de ensino que eu estive aqui ministrando a palavra, nós falamos sobre a necessidade de estarmos na casa de Deus. O porquê, irmãos, estarmos na casa de Deus? Porque hoje nós estamos valorizando, irmãos, a casa do Senhor. O quanto nós estamos ansiosos para voltar a congregar, para voltar a ver os irmãos glorificarem a Deus, aqueles irmãos chorarem na presença do Senhor, falarem em mistério, em línguas e tantas outras coisas mais. Hoje nós estamos valorizando por essa ausência. Então eu falei da necessidade do amor de nós estarmos na casa do Senhor. E hoje eu quero falar, irmãos, a necessidade de realmente estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Não só ser simpatizante, eu gosto muito da Bíblia, sabe? De vez em quando eu leio a Bíblia. Aliás, na minha casa eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo 91, fica ali logo na entrada da minha sala, e eu me sinto tão assim protegido, porque o Salmo 91, ele traz uma palavra de proteção. Queridos, não é isso que nós estamos falando, aquilo é uma Bíblia, né? E a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, mas aquilo é um compêndio de 66 livros, que compõe a Bíblia Sagrada, mas não adianta abrir e deixar na estante, não adianta abrir e botar dentro do carro, não é isso que o Senhor quer, e é exatamente isso que eu quero falar hoje, viver a palavra, comer a palavra, viver a palavra do Senhor. Então, eu quero falar sobre a palavra de Deus, né? Ou seja, o poder da sua mensagem. Só que tem um detalhe, quando obedecemos. Eu sei que a palavra, com P maiúsculo, a palavra do Senhor, lembre-se que Jesus, em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade, senão algo dito? Como nós podemos falar que alguma coisa é verdade, sem dizer? Então, a verdade é a palavra. Jesus estava dizendo naquele momento, eu sou a palavra. Ele estava dizendo, eu sou o caminho. Quem é que leva-nos ao caminho? A palavra.
Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra, ela é poderosa, não resta dúvida. Só que o poder da sua mensagem atua na vida do cristão quando ele vive a palavra, quando ele obedece à palavra. Palavra, irmãos, na sua etimologia, quer dizer uma fala. Na nossa língua portuguesa, quer dizer palavra uma declaração, um som articulado, que sai da nossa boca, é uma palavra. Só que tudo isso, seja fala, seja declaração, seja um som articulado, ele tem uma significação. Então, o que é que a palavra diz para você? O que é que a palavra diz para mim? Irmãos, a palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar nas nossas vidas, quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós somos verdadeiramente felizes, inclusive no tempo do coronavírus. Inclusive nesses dias, podemos estar atentos, podemos estar preocupados, mas ninguém pode tirar a nossa alegria, a nossa felicidade. Por quê? Porque nós temos uma palavra que nos sustenta. Por isso que o Salmo 1, no seu primeiro versículo, já o que fala? Já começa dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. O que é, irmãos, ao contrário do ímpio? Não é? É o justo. Glória a Deus. Então, bem-aventurado é o crente que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como que nós fazemos para não andar segundo o conselho dos ímpios? É lendo a palavra, que é a justiça de Deus. Então veja, irmãos, Deus se revela a nós através da sua palavra. Como que nós entendemos a Deus? Como que nós conhecemos a Deus? Através da revelação da sua palavra. Com a ajuda da sua palavra, podemos diferenciar, irmãos, o certo do errado e aprender a viver de maneira que agrade a Deus. Por isso, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus aqui, irmãos, falando com o povo, no seu ministério terrenal, dizendo: olha, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E quando você é manso e humilde de coração, coração é o centro dos nossos sentimentos, é o centro dos nossos desejos, daquilo que queremos fazer. Então Jesus está falando, quando você aprende dele, ser manso e humilde, de coração, então você acha descanso para a sua alma. O que Paulo, irmãos, escreve no livro de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 1? Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Como que nós vivemos uma vida de um sacrifício santo e agradável a Deus? Através da sua palavra, do seu ensinamento, que é o nosso culto racional. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Ministrando a palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, porque o que nós fizemos errado ontem, o que nós fizemos errado hoje, com esse culto, talvez nós venhamos a aprender mais um pouco e amanhã iremos nos corrigir e não estaremos cometendo mais uma vez o mesmo erro. Versículo 2 de Romanos 12 vai dizer: olha, e quando vocês aprendem a palavra, quando vocês vivem pela palavra, está dizendo o quê? Que nós não vamos nos conformar com esse mundo,
mas nós vamos nos transformar pela renovação. Olha, irmãos, aquilo que estava ficando velho, velho é o pecado, aquilo que estava ficando velho, obsoleto, diz aqui com a palavra, nós recobramos a nossa mente, o nosso coração, e nós não nos conformamos com este mundo, e transformamos-nos pela renovação do nosso entendimento. Para quê, irmãos? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo disse, irmãos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a palavra, que é o próprio Cristo, que ele disse que ele é a verdade, ele nos lapida através do poder da palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor tem poder. Os irmãos lembram daquela passagem do centurião da Bíblia, que ele estava lá com o seu servo enfermo, doente, e ele vai pedir para Jesus curá-lo, e Jesus menciona de ir até a sua casa, e ele diz assim, olha, Jesus não precisa ir lá, porque eu também tenho soldados debaixo das minhas ordens, e eu digo para um, vai, e ele vai, eu digo para o outro, vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. Jesus, eu creio assim, a tua palavra é a verdade, somente uma palavra, e o meu empregado ficará curado. Oh, mas que coisa linda, irmãos, maravilha. Aquele homem cria no poder da palavra. Jesus, o senhor não precisa ir lá em casa, não, só uma palavra, e o meu empregado ficará curado. Glória a Deus. Irmãos, olha o poder da palavra do Senhor. Eu quero aqui falar, irmãos, de um exemplo de obediência, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Por exemplo, Noé e a sua família. Vamos pegar um exemplo aqui do Velho Testamento, não é? Gênesis capítulo 6, versículo 13, vai dizer, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei, ou destruirei com a terra. Versículo 14 vem uma ordem, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Irmãos, o que os irmãos leram na Bíblia, o que nós aprendemos com esse capítulo 6 do livro de Gênesis? Que o Senhor estava enfadado do ser humano, o ser humano estava numa total corrupção, assim como nos dias de hoje, não estamos diferente. A arca do Senhor está aqui, irmãos, construída, é a igreja, é a casa do Senhor, é a família crente que busca a Deus. E diz que Noé então obedeceu e construiu uma arca, dentro das medidas de Deus. Agora, irmãos, reflitam comigo, naquela época não havia chuva, nunca havia tido uma chuva, nem tampouco aonde Noé morava era uma cidade praiana, para dizer, olha, o mar está ali, e ele vai jogar o barco ali, e vai colocar a arca ali. Irmãos, aquilo era um insulto à inteligência do povo. O que Noé está inventando de fazer uma arca tão grande, tão enorme? Para quê? Se não chove, não temos água, não temos nada perto para essa embarcação. Irmãos, ele não sofreu pouco não, sofreu muito. A sua esposa, os seus filhos, suas noras, quantos que não ouviram de gozação, quantos mico, como diz o mundo hoje, não pagaram. E nós não somos diferentes, irmãos, nós não somos diferentes. Esses dias atrás, logo no primeiro domingo, quando nós fizemos o primeiro culto online, alguém que passou aqui pela rua, viu nós
cultuarmos a Deus com este número pequeno de pessoas. E a pessoa colocou no Facebook no outro dia, dizendo assim: que grupo de pessoas sem escrúpulo. Eles não entendem, eles não querem saber de se resguardar, eles não obedecem. O que é isso, irmãos? Eles não entendem, eles não compreendem a palavra de Deus. E assim também foi com os dias de Noé. Mas, irmãos, no versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis, disse assim: mas contigo, Noé, eu estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Glória a Deus. Irmãos, olha aí, Noé obedeceu no meio de gozação, no meio de vergonha, de mico, ele obedeceu à palavra, porque a palavra de Deus se cumpre e tem poder. O que é que a palavra tem dito para você? O que é que a palavra tem te convencido de fazer? Ou talvez o que é que a palavra ainda não te convenceu a fazer, que você está em dúvida? Meu querido, nessa noite, na situação que nós estamos vivendo, faça como Noé, não fique discutindo, vá colher a madeira que Deus falou, e vá construir a arca dentro do planejamento de Deus, dentro das medidas de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo e o que está falando. Mal Noé podia entender que a partir de um tempo, quando Deus castigasse com o dilúvio, a partir dele e da família, estaria suscitando um novo mundo. O que é que Deus pode estar querendo suscitar através da sua vida? O que é que Deus pode suscitar através da tua família, quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece a palavra de Deus? Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. O importante é isso, irmãos, que nós temos em Deus um pacto. Deus tem um pacto comigo, Deus tem um pacto contigo, e nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor. Esse foi o exemplo da obediência. Mas eu também quero dar um exemplo da desobediência. Também eu fui buscar no Velho Testamento, também no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, e o versículo 16, vai dizer assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim do Éden comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? A palavra, a ordem da palavra. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, com Deus não se brinca. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus faz o jardim do Éden, paraíso, nada faltava, tudo tinha ali. E Deus coloca o homem, coloca a sua esposa, a família, para estar ali, irmão, cuidando daquilo que Deus havia dado com muito carinho. Mas aí, irmãos, entra a desobediência. É o que muitos dizem: Adão pecou no jardim do Éden, e Jesus Cristo, por causa da palavra, ele venceu no deserto. Como que Jesus venceu, irmãos? Dizendo: está escrito, está escrito e está escrito. Jesus cria na palavra, a palavra tinha poder, mas Adão esqueceu da palavra. O próprio Deus havia dito: olha, de tudo você desfrutará, apenas dessa árvore não. Mas
ele não deu crédito à palavra, porque a serpente veio falar com a esposa. Não foi assim que Deus falou? Pois é, mas não é assim. Desconstruiu o que Deus havia dito no seu coração. E o que aconteceu, irmão? Ali morreu o homem que era feito para a eternidade. Ali o homem morreu. E agora, nós não nos acostumamos com a morte. Por isso, cada dia que nós velamos alguém ou perdemos um ente querido, choramos, outros se descabelam, outros chegam a fazer até alguma coisa pior, mas não tem acordo. Por quê? Porque o homem, o seu jeito, o seu interior, Deus fez ele para ser eterno. Mas glórias a Deus, irmãos, ainda nós temos de Deus a oportunidade para sermos eternos, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então, mediante a esta explanação, eu faço uma pergunta para nós, Igreja de Louveira: nós estamos valorizando e aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas? Quando Deus diz sim, você está fazendo? Quando Deus diz não, você realmente não faz? Quando Deus diz espere, você realmente espera? Ou você dá um jeitinho? Ou você acaba se ajeitando? E se você faz isso, será que vai dar certo? Será que vai ser bem sucedido? Queridos, um grande pregador, George Miller, ele disse: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Ele disse ainda: faço esta declaração solenemente baseado na experiência de 54 anos que ele tinha com Deus. E ele conta então, nos primeiros 3 anos após a sua conversão, ele negligenciou a palavra de Deus. E aí ele disse, então ele disse assim: então desde que comecei a pesquisá-la diligentemente, ou seja, com cuidado, com luz acesa, com lâmpada procurando, eu tenho sido maravilhosamente abençoado. E ele completa: já li a Bíblia 100 vezes, e sempre com o maior deleite. Cada vez que eu lia, se apresenta como um livro novo. Grande tem sido a bênção recebida do seu estudo diligente e cotidiano. Considero perdido o dia em que não me detive em meditar na palavra. George Miller, ele declarou isso. O dia que ele não pôde ler a palavra, o dia que passou em branco sem meditar na palavra, ele perdeu, ele considerou que ele perdeu aquele dia. Um outro grande homem de Deus, dos nossos heróis da fé, Moody, que foi um grande pregador também, ele disse assim: orei pedindo fé, e pensei que algum dia ela cairia e me atingiria como um raio, mas parecia que a fé não vinha. Um dia, lendo a Bíblia, no capítulo 10 de Romanos, eu vi e li que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tinha fechado minha Bíblia e orava pedindo fé, mas então abri a Bíblia e comecei a estudá-la. Desde então a minha fé vem sempre aumentando. Irmãos, não tem como vivermos longe da palavra do Senhor. A palavra de Deus é considerada o pão da vida. Foi o que Jesus falou para o diabo na tentação do deserto. Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então foi isso. Ele orou pedindo fé e não recebeu a fé. Mas um dia abriu a Bíblia e começou a ler que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo quem, irmãos? O próprio autor. E agora, para você se alegrar mais ainda comigo, quem lê a Bíblia tem a presença do autor juntinho dele. A Bíblia é o único livro que o ser humano pode ler acompanhado do seu próprio autor. Quer mais? Que coisa linda, irmãos. Nós glorificamos ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é riquíssima. E eu fui procurar aqui alguns adjetivos que qualificam a palavra de Deus. E eu aqui fiz uma nomenclatura de pelo menos 30, que eu não vou, logicamente, falar sobre eles, eu quero apenas citar adjetivos que qualificam a palavra de Deus. Por exemplo, tudo que eu vou falar tem referência, mas eu também não vou falar referência para ganharmos tempo. Mas nós lemos aqui que a palavra Jesus é aquele que cura. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que restaura, Ele é o nosso Pai eterno, Ele é amor, Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso pão da vida, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa luz eterna, Ele é a torre forte, Ele é o lugar do repouso, Ele é o Espírito da verdade, Ele é sombra contra o calor, Ele é vida eterna, Ele é o Senhor que provê, Ele é o Senhor da paz, Ele é a água viva, Ele é o nosso escudo, Ele é marido, Ele é ajudador, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o nosso rei, Ele é a nossa esperança, e Deus da perseverança e ânimo para a sua igreja. Olha aí, irmãos, que coisa linda. Poderíamos continuar enumerando, mas dá para entender o que é que a palavra faz, como a palavra nos socorre, qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade, qual é a sua dor. Está aí, né? Nesses adjetivos que o Senhor é para nós. Então, irmãos, dentro da palavra, dentro de alguns versículos de Deus, palavras de Deus na Bíblia, nós tiramos mensagens e instruções. Por exemplo, 2 Timóteo 3:16. O que vai falar, irmãos? Um versículo muito conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja, irmãos, aqui está falando vivendo preparado e na justiça de Deus, porque a qualquer momento, irmãos, nós vamos ser cobrados, a qualquer momento nós podemos partir para a eternidade. Quantos agora, por causa do Covid-19, saíram de casa se sentindo mal e não voltaram mais? O Senhor também pode voltar a qualquer momento, então nós temos que viver preparado e dentro da justiça de Deus. Por que que toda a Escritura, com letra maiúscula, irmãos, não é escrita? Porque escrita qualquer um escreve, é Escritura com letra maiúscula. Ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Se você dentro do ensino errar, ela é útil para te repreender, para te ensinar, para te corrigir, para te dar a instrução, para que o homem de Deus, versículo 17, seja apto e plenamente preparado. Para quê, irmãos? Para toda boa obra. Irmãos,
Toda a obra de Deus é boa, e Deus está precisando de servos e servas para poder cumprir a sua obra na face da terra. Irmãos, eu estive pensando, quem sabe esse Covid-19, é óbvio que tem a permissão de Deus, não está ensinando a igreja voltar a ser como a igreja primitiva, porque a igreja primitiva também passou por uma situação difícil. Quando Jesus ascendeu, eles estavam com medo por causa da perseguição, eles oravam, eram curados, batizados no Espírito Santo, faziam-se prodígios e maravilha, mas eles se fecharam. Mas o que Deus faz? Permite uma perseguição dos romanos, dos próprios judeus, saduceus, fariseus, dos sacerdotes, e cada um, teve que correr, cada um foi para um canto. E o que aconteceu, irmãos? Aquilo que no dia do Pentecoste havia sido revelado para cada um na sua língua, quando eles chegaram naqueles lugares, naqueles países ou nações, relembraram do que havia acontecido no Pentecoste, e aí começa o evangelho a crescer e as igrejas a abrir. Será, irmãos, que nós, igreja brasileira, não estamos trancafiados dentro de quatro paredes? Eu estive pensando, porque nós temos festa da igreja, nós temos festa do coral, nós temos festa das irmãs, nós temos festa dos jovens, festa do adolescente, festa das crianças e festa do aniversário da igreja, e nós fazemos apenas o culto de manutenção entre os crentes. E quando é que nós vamos sair, irmãos, para ir buscar e falar do evangelho para as almas? Então é isso, irmãos, que Deus está dizendo. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, para que o homem de Deus... Quantos homens de Deus nós temos aqui em Louveira, irmãos? Quantas mulheres de Deus nós temos aqui em Louveira? Então, se você é de Deus, então você tem que estar apto, plenamente preparado para toda a boa obra. O Salmo 119, e no versículo 5, está dizendo: condução no caminho certo, não tem como errar. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e ela é luz que clareia o meu caminho. Olha aí, irmãos, a palavra de Deus é lâmpada. O cristão não tem como andar nas trevas, o cristão não tem como andar na escuridão. Pelo contrário, aonde chega o crente revestido do poder, obediente à palavra, chega a luz, as trevas se desfaz, o inimigo vai embora, o endemoniado fica liberto. Por quê, irmãos? Porque a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos, e é luz que clareia o nosso caminho. Quantos de nós estamos no caminho, irmãos? Caminhando para a Nova Jerusalém, eu e você. Então, vamos dizer, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é inspiradora, glória a Deus. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 12, ele fala assim, olha, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que é isso, irmãos? Pensamentos e intenções. Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas intenções? Ah, pastor, mediante esse problema, eu não sei. Ah, mediante essa luta, pastor, tantos anos de crente, mas eu não estou vendo nada, nenhuma prosperidade. E talvez você comece a olhar para os vizinhos, para os parentes. Não, querido, não faça isso. O salmista Asaf, por começar a olhar para os seus vizinhos,
para os seus amigos. Diz a palavra no Salmo 73, que os seus passos quase se resvalaram, e ele quase escorregou e se arrebentou. Mas diz a palavra que quando ele entrou para dentro da igreja, quando ele foi para dentro do tabernáculo buscar a Deus, aí Deus, através da palavra, dá uma iluminação e uma revelação, mostrando o que iria acontecer lá na frente com essas pessoas que progridem, mas não têm a Jesus no coração. Glória a Deus. Mateus, versículo 4, e o versículo 4 vai dizer, irmãos, que a palavra é comida e força. Você está com fome, você está fraco, você está sem força, então olha, a palavra é comida e força. Mateus 4:4 está dizendo, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi uma das frases que ele venceu o diabo na tentação do deserto, com 40 dias de jejum. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nem só de pão viverá o homem. A palavra, ela é comida e ela é força. Se você está com fome, se você está se sentindo fraco, abra a sua Bíblia e coma a palavra de Deus, porque foi assim que Deus fez com Elias no deserto. Come essa comida, porque longa é a tua jornada. E queridos, nós temos muito o que fazer ainda. O Salmo 119 e o versículo 11, irmãos, aqui vai falar que há um tesouro incalculável. Qual é esse tesouro incalculável? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Coração é o desejo, é o sentimento da nossa alma. E agora nós temos que olhar, porque o coração pesa. Glórias a Deus, Deus olha para o coração, para a nossa atitude, mas quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, aí nós não vamos pecar contra Ele. Irmãos, a palavra de Deus, nós já dissemos no início, é um dos nomes de Jesus, a verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 8:32 vai dizer, e conhecereis a verdade. E quem libertará? A verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Ela é a verdade. E conhecereis a verdade, Jesus. E a verdade, que é a revelação de Deus para o homem, dentro de um compêndio de 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo. Então vai nos libertar. Sabe por que eu e você estamos em pé diante de tanta luta e tantos anos aguardando Jesus? Porque nós conhecemos a verdade e ela tem nos sustentado até o dia de hoje. Glória a Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Eu fiquei assim, extasiado quando eu li esse versículo. Gênesis 41 e o versículo 44. A palavra de Deus, ela tem poder. Mas veja, irmãos, quando o servo de Deus vive a sua palavra, Deus permite ele representá-lo. Se você vive a palavra de Deus, Deus permite que você represente Ele. E quando você lê a palavra e você prega a palavra, aquela pessoa pode ser curada, aquela pessoa pode ser liberta, aquela pessoa vai ser salva. Por quê? Porque você tem poder? Não, a palavra. Irmãos, Gênesis 41, versículo 44, olha o que diz aí, irmãos. Disse ainda o faraó a José: eu sou
o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão e nem o pé de todo o Egito. Irmãos, olha o que Deus fez. Um homem, um jovenzinho, que foi traído pelos seus irmãos, foi jogado num poço, depois foi vendido para os ismaelitas, foi levado como escravo para a casa de Potifar, depois foi caluniado e acusado por traição, ficou preso, foi esquecido, até que um dia, alguém lembrou de José, e mandaram a chamar José, e José vem, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não esqueceu da palavra do Deus dos seus pais, e ali ele revela aquele segredo para Faraó, dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de fome. E Faraó então coloca ele como governador do Egito. E olha o que Faraó fala para José. Ele diz assim: olha, José, eu sou o Faraó. Ele está dizendo o seguinte: aqui quem manda sou eu, aqui eu sou o grande. Em outras palavras, aqui eu sou Deus. Mas veja bem, José, sem a tua palavra, ninguém poderá levantar a mão e nem o pé de todo o Egito. Você tem essa capacidade de ser um representante de Deus na sua palavra? Glória a Deus por isso. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos honrar, porque a palavra de Deus, ela cumpre o seu papel. Olha, irmãos, lá em Números, no capítulo 11, versículo 23, vai falar de um povo obstinado e rebelde. Que povo era esse? O povo obstinado e rebelde. Era esse mesmo povo que Deus tirou com mão forte do Egito. Deus tirou lá com prodígio, com maravilha, com abertura do Mar Vermelho, com água da rocha, com o maná no deserto. E agora eles estão caminhando pelo deserto e começam a lembrar das coisas do Egito, e começam a murmurar e a reclamar, que eles queriam carne, e Moisés foi chorar nos pés do Senhor, e Deus fala com ele, dizendo assim, o Senhor respondeu a Moisés, que ele ia resolver o problema deles, eles mandariam comer carne. Ele falou: pode dizer para eles se preparar, que eles vão comer carne. E Moisés ficou assim assustado: mas como vai vir carne aqui para o deserto? E o Senhor responde para Moisés: Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E o que aconteceu, irmãos? Você que conhece a história do povo judeu no deserto, diz que Deus manda tanta cordonizes, que em volta do tabernáculo, distância de caminho de um dia, de quase um dia, de cada lado do tabernáculo, com 2 côvados de altura, o Senhor encheu aquilo de codornizes. Diz que eles comeram, diz que Deus fez eles comer tanto, até sair carne pelo nariz. A palavra de Deus cumpre ou não cumpre? Ela cumpre, ela tem poder. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. E eu quero aqui encerrar com Provérbios capítulo 30 e o versículo 5, dizendo: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, Ele é um escudo para os que nele confiam, para os que nele se refugiam. Sabe o que estava escrevendo aqui Salomão? Só em Deus podemos confiar. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Irmãos, não tema o momento que nós estamos passando.
Nosso Deus não mudou. O mundo mudou, os políticos mudaram, o governo está mudando, o mundo está mudando, mas o nosso Deus não mudará. A palavra diz que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não vai mudar. Pastor, mas o Covid-19 está mudando tudo. Ele não vai mudar a minha fé, a minha crença, não vai mudar a sua, querido. Acredite na palavra do Senhor, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Creia na palavra. Se o Senhor falou que eu sou, Ele é e será sempre. Se o Senhor falou assim o assado, espera no Senhor. Nós vamos fazer como o Senhor nos ensinou, sobre a prática da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ficar com esta mensagem de Deus. Redobre a sua atenção com a palavra, abrace a sua Bíblia, se possível beije a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, coma a palavra de Deus, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai se fortificar e vai vencer as coisas que o mundo está apresentando até Jesus voltar. Falei no último culto de ensino a necessidade e o carinho de estar na casa de Deus. E hoje eu estou falando o carinho e a necessidade de aprender e amar e obedecer a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Querido, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu estarei ministrando a bênção e em seguida nosso conjunto vai estar apresentando mais um hino para a glória do Senhor, mas eu já quero ministrar a bênção apostólica. Quero agradecer você que está sentadinho aí, buscando a Deus, conosco cooperando. É por isso que estamos aqui animados, irmãos, porque existe alguém do outro lado, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, nós vamos orar. Pai querido, eu te glorifico e eu te exalto mais uma vez, por essa noite tão linda e tão maravilhosa. Pai, eu quero te glorificar, porque a tua palavra tem poder. Ela mudou a minha vida e mudará a vida de muitos que querem recebê-la. Pai, através da sua palavra, nós somos, ó Deus, revigorados, nós somos saciados da sede, saciados da fome e caminhamos ainda muito mais, porque grande ainda é a nossa jornada nesta terra. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, fica com cada um dos teus filhos, fica com este povo de Louveira, com esta cidade, com a nossa igreja, com este Brasil. Toma conta, Pai. Põe as tuas mãos sobre nós e ajuda-nos a vencer através da tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Estenda as mãos, queridos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do seu Espírito e da sua palavra sejam sobre nós, e todos nós juntos dizemos amém. Em nome de Jesus, terminamos este culto.